O marco legal da micro e mini geração de energia elétrica completou um ano em janeiro de 2023. A Lei 14.300 de 2022 ficou também conhecida como Marco Legal da Energia Solar. Nessa entrevista, você vai entender os impactos da nova legislação sobre energias renováveis no Brasil e que impactos essa legislação tem sobre os novos investimentos. Eu recebo agora o advogado tributarista Leonardo Cursino. Muito boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui. Agradeço pelo convite e espero aí poder contribuir com a temática de grande valia a toda a sociedade. Eu agradeço também a sua presença aqui, Leonardo. Vamos começar explicando, esse marco legal da energia solar ou marco legal da mini, micro geração de energia distribuída. O que se trata exatamente micro e mini geração de energia distribuída? Perfeito. Então, a microgeração, nada mais se trata do que uma diferença, assim como a mini, uma diferenciação entre as potências aí da energia elétrica envolvida. Então, a micro, ela é hoje conceituada dentro do marco legal, da micro e mini geração distribuída, como os valores de energia elétrica, que atingem ali um montante igual ou inferior aos 75 kW. Quando a gente fala da mini geração, são valores superiores ou que venham ali a ser inferiores ali aos 3 megawatts. Tá? Então, certo. Essa é a diferença sempre voltada para potência. E aí, quando se fala em energia distribuída, entra a energia solar como principal estrela dessa nova lei. E essa questão da energia distribuída se trata exatamente do quê? Por que é chamada de energia distribuída? Por que o investidor, aquela pessoa que quer colocar uma energia solar em casa, precisa ter interesse nesse assunto e entender melhor essa questão? Bom, a energia distribuída, diferentemente do padrão, que vem a ser a centralizada, ela nada mais vem a ser do que unidades consumidoras, que estão ali de maneira diversificada, se utilizando, e por meio desse marco legal, estabelecendo ali o acesso à micro e à mini geração, de maneira a poder produzir a energia para si próprio. Então, o consumidor, ele passa a produzir a sua própria energia dentro ali de um sistema que já havia sido estabelecido lá em 2012, e que, consequentemente, a gente vai abordar voltado para a compensação dessa energia elétrica e, igualmente, em relação às potências que estão aí envolvidas. Então, essa resolução de 2012, ela era o que regulava antes esse mercado de energia solar. Era uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que incentivava as pessoas a instalarem a energia elétrica em seus lares, com uma série de incentivos fiscais, redução de tarifa e até uma possibilidade de créditos. A pessoa que tem uma energia solar em casa, tem a geração de energia fotovoltaica que gera o excesso de energia, poderia, inclusive, devolver energia, comercializar, de alguma forma, energia para as distribuidoras de energia elétrica. Eu queria que você explicasse como era essa situação, quando ainda era regida pela Resolução 482 de 2012, e como ficou a partir de agora com o novo marco legal valendo. Perfeito. Bom, na resolução normativa 482 de 2012, é importante a gente até retomar a própria legislação que institui a ANEEL, no caso aí. Por quê? Essa legislação, ela veio a trazer exatamente esses benefícios tarifários, já estipulando em legislação federal o desconto de 50% quando a gente fala da tarifa de uso, de transmissão da energia elétrica e de distribuição da energia elétrica. No momento posterior, dentro dessa ordem cronológica, a gente chega, depois de algumas consultas públicas, audiências públicas, então a instituição da 482, que estabelece num primeiro momento aquele acesso do consumidor à micro e mini geração. Então, como marcos ali, você primeiro tem a potência, que foi devidamente estabelecida para micro e mini, diferentemente agora do marco legal, por exemplo. Lá na 482, nós tínhamos os valores iguais ou inferiores aos 100 kW, e isso para microgeração. E quando a gente fala da mini geração, seriam os valores superiores aos 100 kW, atingindo até 1 MW.
Tá? E aí, o grande detalhe dessa resolução é que ela traz também o sistema de compensação de energia elétrica. E o que é esse sistema de compensação? Bom, o consumidor instala na sua residência, né, a energia solar respectivamente e, ao longo do dia, certamente, né, dependendo do seu local de residência, ele vai ter um excesso. Esse excesso da energia elétrica é o que ele vai poder, né, oportunamente, o que são chamados aí os créditos energéticos, injetar no sistema de distribuição. E aí vem uma diferenciação interessante dentro do que foi comentado. Não se trata de uma comercialização, é um empréstimo gratuito. E isso tem toda a diferença quando a gente fala dentro de uma margem tributária, né? E por quê? Porque quando nós falamos em empréstimo gratuito, o consumidor ele não está comercializando. E daí, inclusive, uns impactos que nós temos, né, no imposto voltado aí, né, para a circulação de mercadorias, transporte intermunicipal e interestadual, que é o ICMS. Né? Por quê? A margem dele, ou seja, a hipótese de incidência material ali do tributo, ela não admite que, respectivamente, você tivesse essa incidência. E aí, a partir desse marco, então, da Resolução 482, a gente avança para 687 de 2015, que traz uma diferenciação muito interessante. Por quê? Ela traz novos nichos de consumidores. É outra resolução. É a outra resolução já lá em 2015, anterior no momento posterior, ainda anterior ao marco legal, que agora veio em 2022. E por que é interessante? Você traz um nicho de novos consumidores. Que novos consumidores? Nós temos, então, aí as pessoas jurídicas, por exemplo, né, e pessoas físicas que tenham, o cara tem uma residência no campo e uma residência urbana, ali na cidade. A partir desse momento, se ele tem ali o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ vinculado, matriz, filiais, clubes esportivos se utilizam muito disso, você tem a possibilidade de realizar o que se chama de autoconsumo remoto. Ou seja, se você tem uma unidade na qual você está com excesso, e esse excesso, e aí é importante, né? O prazo de validade lá na 482 era para você se utilizar ao longo de 36 meses. Com a 687, você aumenta isso para 60 meses. E dentro, então, desse excesso, se você não se utiliza naquela unidade, você pode migrar para aquela outra unidade, mas aí, que é da mesma titularidade. O mesmo CPF. Exatamente, o mesmo CPF ou a mesma pessoa jurídica. Dentro da mesma concessionária ou permissionária. É um ponto muito importante para a gente ressaltar. Você falou um ponto bastante importante agora, toda essa explicação sua. Porque quem vai investir na energia solar, quem está investido em outras fontes de energia renováveis, quer economizar. Né? Existe uma preocupação ambiental por parte de muitas pessoas, são fontes mais sustentáveis de energia, mas a economia é o ponto central. Então, quem gera mais energia e distribui esse excesso para as distribuidoras de energia, ele vai ter um crédito. Perfeito. Ele tem prazo para poder utilizar esse crédito? Tem prazo. Pela Resolução 482 de 2012, o prazo era de 36 meses. Com a 687 de 2015, nós passamos a ter um prazo de 60 meses. Inclusive, esse prazo ele foi agora, respectivamente, mantido, né, pelo marco legal de micro e mini geração de energia distribuída. Tá? Então, compilando aqui esses regulamentos, nós não temos a diferenciação. Um outro ponto muito interessante dentro do que você falou, até em prol dessa economia e de atendimento a essas unidades consumidoras, nós temos também a perspectiva da energia compartilhada. Né? O que seria essa energia compartilhada? Né? Nada mais é do que os condomínios edilícios trazendo ali, respectivamente, para dentro a instalação desses sistemas e as unidades consumidoras, dentro de uma razão de proporcionalidade, usufruindo da micro e da mini geração. Esses condomínios edilícios que você fala são os condomínios residenciais? São os condomínios residenciais, perfeito. E as regras são as mesmas, então, para uma unidade, uma casa de campo, como você citou, e para os condomínios também? Sim, as regras que vão se aplicar, na realidade, quando a gente fala numa residência e numa casa de campo, aí no caso, nós temos o autoconsumo remoto se aplicando. Agora, quando nós temos a geração compartilhada, que é essa que eu acabei de falar, aí na realidade você vai aplicar para condomínios especificamente. Por quê? Porque são diversas unidades, é uma única unidade consumidora ali que vai compartilhar, né, aquela geração distribuída de micro e mini para todos os demais que estão ali abaixo. E, por fim, um outro ponto importante são as fazendas fotovoltaicas, assim chamadas popularmente, né, que são unidades consumidoras instaladas numa mesma propriedade, só que essas unidades consumidoras, elas se distinguem da área comum.
E aí, a vantagem entre elas são exatamente os créditos energéticos que podem ser usufruídos naquela propriedade. Mas, nesse caso, elas podem também, essas fazendas fotovoltaicas, elas se enquadram em micro ou mini geração? Como é que fica? Tem alguma diferença nesse caso? Porque o que nós estamos expondo são as potências, elas têm que atender à potência. Claro que se houver um excesso, ou seja, se algo estiver fora, tem que ser formulado um requerimento à ANEEL para que isso possa ser revisto. E aí, hoje, em razão da 687/2015, que desburocratizou esse procedimento, isso basta ser feito por meio de um formulário padrão. Tá. A nova lei, ela deu um prazo, né, desde que foi promulgada, e deu um prazo para os investidores, para quem quiser investir em energia solar, que fizessem as suas, né, protocolassem seus pedidos de instalação de energia fotovoltaica até, foi um prazo de 12 meses, salvo engano, para continuar recebendo os benefícios da resolução de 2012, que eram mais generosos, vamos dizer assim, do que são hoje, agora, depois do advento da lei. Eu te pergunto o seguinte, quem conseguiu protocolar um pedido para a instalação de uma fazenda fotovoltaica ou mesmo uma mini ou micro geração de energia solar em casa, essas pessoas, elas têm prazo para instalar o projeto que foi protocolado? Como é que fica? Quer dizer, quem protocolou um pedido até o prazo limite, mantendo os benefícios anteriores, ela pode instalar isso quando quiser, tem um prazo? Como é que ficam essas regras para que as pessoas que fizeram o pedido ainda possam usufruir dos benefícios anteriores à lei? Bom, para aqueles que fizeram, né, esse pedido em relação à instalação do projeto, né, até o dia, no caso aí, 7 de janeiro de 2023, nós temos a não aplicação da regra de transição que hoje está correndo, né, para os que estão protocolando. Então, esse período de 12 meses, ele foi contemplado aí com prazos para essas pessoas que fizeram o protocolo entre 60 dias, 60 meses, salvo engano, e 120 meses. São, respectivamente, ali os prazos que foram fixados para que esses consumidores venham a se adequar a essa hipótese de instalação e de geração, né, da micro e da mini energia distribuída. E aí, no caso, o empreendedor ou então a unidade consumidora que fez esse protocolo tem esse prazo, ela tem que instalar todo o projeto, é possível fazer por partes, por etapas, sem perder o benefício? Então, essas pessoas que protocolaram nesse momento que antecede, elas têm o que se chama, dentro do direito, de direito adquirido, né? Certo. Então, elas têm o direito adquirido a fazer jus às normas que antecedem a modificação legislativa, que é a 14.300, o marco legal que nós estamos abordando. Então, essa discussão em relação a fazer isso de maneira parcial, o mais relevante aqui está sendo devidamente operacionalizada ali a micro ou a mini geração distribuída? E claro, né, vai depender também da distribuidora, a concessionária, a permissionária, se ela vier acarretar, né, em um ônus ao consumidor, isso é plenamente discutível, né, e vir a causar uma mora para o não atendimento desses prazos. E aí, consequentemente, isso gera uma discussão que, na minha visão pelo menos, você tem como defender a perspectiva do direito adquirido em razão desse protocolo anteceder o marco legal e, consequentemente, a pessoa ter tudo ali à disposição para poder ter feito a instalação corretamente. E, em linhas gerais, como é que ficam os novos prazos e quais são os benefícios agora que está valendo a Lei 14.300? Bom, em linhas gerais, com esse novo marco legal, né, que passou a valer aí desde o dia 7 de janeiro, nós temos uma modificação aí voltada principalmente para a questão da potência, que já gerou uma certa discussão ali, né, exatamente quanto à energia solar fotovoltaica. Por quê? Ela estabelece, né, em termos de microgeração, os 75 kW, né, igual ou inferior. E quando ela fala da mini geração, ela faz uma limitação a menor. Porque a 687 de 2015, ela admitia que houvesse, né, para mini geração, os 75 kW superiores até uma margem igual ou inferior a 5 MW. E agora, a legislação ela estipula 3 MW. Então, você teria só aí nesse momento inicial, né, uma perda
né, em relação à mini geração distribuída, o que acaba sendo um pouco preocupante, né, para esse setor de certa forma, principalmente porque é um dos que, conjuntamente com a micro, né, vem mais crescendo aí de maneira exponencial dentro do território nacional. Em termos de benefícios fiscais, entrando aqui na área de tributação, que é a sua área de especialidade, o que a gente tem de novidade, o que tem de benefício, né, com as novas regras, inclusive com as últimas modificações que vieram em toda essa legislação? Bom, quanto aos benefícios fiscais que são aplicáveis, já desde 2015 nós tínhamos um convênio ICMS, que é o convênio ICMS 16/2015, em que ele aborda sobre a isenção dessa energia que é distribuída, né, pela distribuidora ali, respectivamente, de maneira proporcional à energia que é injetada. Ou seja, aquela energia que está sendo compensada, digamos dessa maneira ali, ela seria isenta do ICMS. Só que existe uma contrapartida a ser observada nesse caso, que é a desoneração das contribuições ao Programa de Integração Social e ao PASEP, que é o fundo ali, né, de composição do servidor público. E, igualmente, da contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, né? E essa desoneração, nesse mesmo ano, por meio da Lei Federal 3.169, também saiu estipulando-se a alíquota zero. Isso eu estou me referindo a 2015, um cenário que antecede. No marco legal, nós temos dentro, até abordando regras tarifárias, né, traz-se ali, ao invés de você ter, como na 687 de 2015, na resolução da ANEEL de 482 de 2012, quando você tinha o tipo A e o tipo B, né? O que é o tipo A e o tipo B de energia? O tipo B são os consumidores, realmente 99% pelo menos da sociedade, de baixa tensão, né? E esses consumidores de baixa tensão, se eles conseguissem realizar toda aquela compensação dentro dos créditos energéticos, eles deveriam pagar por meio do custo de disponibilidade, né? E haviam, certamente, à época, uma referência, né? Existem custos de referência, que são os 30 kW, 50 kW e 100 kW. Hoje, a regra mudou. Por quê? Você passa a ter o que se chama de fio B, que está atrelado à tarifa única de distribuição, né? A tarifa de uso, perdão, de distribuição da energia elétrica. Na realidade, quando eu digo que está atrelado, o fio B, ele compõe a TUG. Porque o fio B nada mais é do que dos custos, é o pagamento, né, pelo serviço. Exatamente, é um dos custos que integram esse serviço de distribuição. E você tem o fio A também. O fio A, diferentemente, ele integra a manutenção desse serviço de distribuição de energia. Então, essa é uma seara que, respectivamente, acabou sendo um pouco mais onerada dentro de uma ótica tarifária. E aí, fazendo essa bipartição tarifária, nós temos ali, dentro, né, da tarifa que é paga pelo consumidor, a tarifa elétrica, né, que compõe ali mais ou menos em torno de 46%, tá? E nós temos igualmente a TUG, né? Que é o pagamento pelo uso do sistema de distribuição de energia. Perfeito, exatamente. E em razão disso, esse fio B dentro da TUG, ele corresponde a mais ou menos 45%. Então daí a gente consegue, extraindo por meio desses percentuais, demonstrar como essa regra tarifária, ela acabou realmente onerando um pouco além aí, né, do que seria previsto esse consumidor. E no caso dos equipamentos, né, porque instalar um equipamento de energia fotovoltaica não é para todo mundo, ainda é caro. Tem algum incentivo fiscal nesse sentido, para, inclusive, importação de materiais? Claro. Nós temos o convênio ICMS 101 de 1997, tá? E aí, esse convênio ICMS 101 de 1997, ele concede a isenção em todas as operações. Como assim em todas as operações? Operações de importação, operações internas, operações interestaduais que envolvem partes, peças e componentes fotovoltaicos. E igualmente se aplica para a energia eólica, né? Dentro dessa abordagem das energias renováveis. E lá, na sua cláusula primeira, ele aborda especificamente o gerador solar fotovoltaico, o gerador fotovoltaico, né? E igualmente, no inciso 13 desse convênio, há também uma abordagem sobre as partes e peças que compõem esse gerador, que devem, então, ser devidamente isentas quanto ao ICMS. E a gente está falando do ICMS importação, do ICMS em operações internas e do ICMS em operações interestaduais. Assim como aquele convênio ICMS 16 de 2015, ele também estabelece uma contrapartida, digamos assim, ali dentro. Ele fala o seguinte: para que você possa usufruir dessa isenção, você deve ter
um incentivo, ou seja, um benefício fiscal atrelado ao IPI. E aí nós temos que analisar o que se chama de tabela TIP, né? Que é a tabela do imposto de industrialização, aí nesse caso. Observando essa tabela, todos, ou quase todos pelo menos, os componentes do gerador solar fotovoltaico, eles têm esse incentivo voltado para a alíquota zero do IPI. Especificamente, um desses componentes não dispõe, que é um inversor fotovoltaico. E aí, por que eu digo um desses componentes? Existe uma nota técnica da Associação Brasileira, né, de Energia Solar, na qual ela delimita quais são os componentes do gerador solar fotovoltaico. E lá nós temos o inversor, que infelizmente hoje em território nacional ainda acaba sendo uma discussão muito grande, né, voltada para essa seara. Aliado a isso, e aí remetendo a 14.300, uma modificação muito interessante foi a consideração desses projetos, né, de usinas que respectivamente geram micro e mini geração como projetos de infraestrutura. E aí você pode se utilizar igualmente de um incentivo fiscal dentro da seara federal, que é o REID. O que é o REID? O REID é um regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura. Foi instituído lá em 2007 por uma legislação federal e, a partir dessa legislação federal, ele concede uma suspensão de PIS, COFINS e PIS, COFINS e importação. Ou seja, dá uma boa redução para quem vai investir. Damos uma boa redução ali no cenário federal, quando a gente fala, então, aí de PIS/COFINS, tanto a nível importação como no próprio faturamento ali interno da empresa. E no momento posterior, nós temos a questão do ICMS, como acabamos de abordar, temos o IPI e aí avançamos ainda dentro da seara federal para o II, que é o imposto de importação, que são os regimes ex-tarifários, né? Os regimes ex-tarifários são reduções temporárias que são realizadas por meio de resoluções GSEX. GSEX é justamente a gerência de comércio exterior, tá? E essa gerência de comércio exterior, para esses equipamentos em específico, ela atribuiu a alíquota zero, dando X para todos esses componentes que nós estamos falando, exceto especificamente o inversor. Para a gente terminar, eu vou comentar que a gente tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, projeto de lei 2703, que pretende prorrogar os benefícios da resolução anterior, à Lei 14.300, por mais 18 meses. Na justificativa desse projeto, o autor ele cita uma dificuldade que as unidades consumidores estariam tendo de conexão com seus sistemas fotovoltaicos com a distribuição de energia, com o sistema de distribuição, que a gente estava falando sobre isso aqui. Uma pergunta que vem dos internautas. A distribuidora, ela pode se negar a conectar um sistema fotovoltaico ao sistema de distribuição de energia? Perfeito. Muito boa pergunta. A distribuidora ela não pode se negar. Por quê? Porque esse formulário padrão, que inclusive foi trazido pela 687 de 2015 e foi internalizado pelo Marco Legal, ele trata, na realidade, de uma faculdade que é dada ao consumidor de poder usufruir desse marco legal que está atrelado à micro e à mini geração distribuída. Inclusive, isso lá atrás, dentro da resolução 482, na sua justificativa e no voto para sua devida instituição, foi muito bem abordado pela própria Superintendência dos Serviços de Distribuição da ANEEL à época. Então, é uma faculdade que é dada ao consumidor. Então, se ele exerce aquela faculdade, não há como a concessionária, a permissionária, nesse caso, se negarem, né, a poderem proporcionar isso a ele, dentro ali, obviamente, das regras que hoje, infelizmente, se aplicam atreladas à transição, que trazem uma maior aplicação tarifária. Bem. Bom, Leonardo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas explicações. Nada, eu que agradeço. Uma boa tarde. E eu agradeço também a você que nos assiste. Continue assistindo o programa Cidadania pela TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube. Faça como mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras e receba as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Obrigado e até o próximo Cidadania.